Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente hoje a advogada Ana Paula Candeloro. Ela é Compliance Director do Bank of America Merrill Lynch, advogada formada pela Universidade de São Paulo, diversos cursos de extensão internacionais, professora convidada do INSPER e da Fundação Getúlio Vargas e membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Ana Paula, obrigado novamente. Obrigada a você. É um prazer estar conversando com você. A gente aprende muito aí com os profissionais que nos honram com a sua presença, e esse assunto é muito interessante. A gente já conversou nos outros programas sobre a essência do compliance, sobre as estruturas, né? Mas eu queria retomar, porque nem todos os nossos internautas são de instituição financeira, né? Mas acho que o assunto é extremamente relevante para eles levarem para o seu negócio. Então, onde surgiu, como se desenvolveu essa necessidade dessas estruturas de governança e compliance? Tem alguns casos assim que geraram essa necessidade? Bom, aqui no Brasil, na verdade, se iniciou na década de 90 com o advento das privatizações. Foi quando o controle das instituições, das empresas em geral, começou a ser pulverizado e mudar de mãos com a chegada dos investidores estrangeiros. E os estrangeiros traziam na bagagem essa demanda muito forte pelo conceito de compliance e boas práticas de governança, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a atividade de compliance inicia depois da quebra de 1929, da quebra da Bolsa de 29. Já tem muito tempo. Que já tem muito tempo, e aqui mais fortemente se iniciou com esse advento das privatizações. Mas nós temos algum caso internacional, por exemplo, quando a gente fala desse caso do início dos anos 2000, né? Enron, WorldCom, depois advento da Sarbanes, tudo isso está relacionado? Está sim. Na verdade, eu digo, né, os fatos acabam deflagrando uma exigência para uma regulamentação. Então, depois da crise de 29, um momento muito marcante foi exatamente nesse período de 2000, com os escândalos de Enron, WorldCom, Tyco, etc., envolvendo as grandes empresas de auditoria. Isso, o que acontece no mercado? Faz com que os investidores passem a não ter mais aquela confiança no mercado de capitais e a credibilidade nas instituições. E eles acabam se retraindo, fugindo de aplicações em bolsa de valores. Nos Estados Unidos, isso é um impacto muito grande. Por quê? Porque o investidor é qualquer indivíduo, ele já está acostumado, já tem essa cultura de investir em bolsa desde muito cedo, e qualquer perfil, mesmo senhoras aposentadas, enfim. E quando acontece uma coisa dessa, a gente vê a retração do capital da bolsa, cria-se um problema muito grande para a economia. E com isso, em função dessas crises citadas, surgiu a Lei Sarbanes-Oxley, criando mais rigor no funcionamento de todo o mercado, exigindo maior transparência, prestação de contas, que são um dos pilares da boa governança. E mais recentemente, nós vimos outro fato que acabou deflagrando essa exigência de uma regulamentação mais firme, foi a crise em 2008, a quebra do banco Lehman Brothers, too big to fail, mas acabou, né? E aí veio a Dodd-Frank, exigindo também maior transparência, responsabilidade, prestação de contas. A gente vê tudo isso. E o Brasil, no meio disso tudo, acho que ele acabou até se saindo muito bem. Agora, você acha que, por exemplo, em relação a 2008, subprime, Lehman Brothers, se nós estivéssemos pensando globalmente, né, com regras de compliance, de governança um pouco mais, não diria rígidas, porque se você exercer um controle muito grande sobre o mercado, a gente sabe que isso pode significar, por exemplo, menos oferta de crédito, o que significa menos consumo e menos investimento, né? Mas assim, um compliance mais atuante, né? Regras que mitigassem eventualmente algum tipo de conflito ou de decisão equivocada. Você acha que isso teria resolvido a situação, ou de fato assim, a gente vai aprendendo
e com os erros, né? Eu costumo até brincar em relação àquele assalto ao Banco Central do Brasil que virou até filme, né? Quer dizer, depois que os caras fizeram aquilo lá, agora os cofres vão ser... Porque eu acho assim, quando alguém quer tomar uma atitude não muito adequada, né? Quando alguém quer fraudar, principalmente, fica difícil, né? Não, isso é verdade também, né? Então, o fato, ele deflagra uma norma eventualmente mais rígida, porque nós aprendemos com os erros e essa nova norma vai cobrir essas falhas que foram identificadas. Só que eu acho o seguinte, a gente não pode pensar tanto na regulamentação, em encher, né, lotar o mercado de mais regulamentação. A gente tem que pensar na supervisão, porque o excesso de normas pode criar uma burocracia que não vai ser saudável. Além de criar essa burocracia, ela vai ser mais onerosa porque eu vou precisar de mais homens, para cumprir com toda essa regulamentação que acaba sendo mais burocrática. Então, eu acho a norma é importante, sim, como um comando regulatório, para que o mercado não seja relegado às próprias forças, né? Mas a gente tem que investir em supervisão. E a supervisão, aí nesse caso entra o compliance, e a supervisão vai nos dar essa segurança. Agora, saindo um pouco do foco só em instituições financeiras, pensando, por exemplo, em empresas, né? Recentemente, uma grande empresa de varejo aí, que está presente no Brasil em vários lugares, foi acusada de contratar indiretamente, né, trabalho escravo, né? E isso a gente sabe que traz consequências em relação à imagem, empresa listada em bolsa, em alguma bolsa, as ações desvalorizam, né? Quer dizer, se essa empresa ou empresas desse tipo tivessem uma estrutura de compliance, elas teriam mitigado esse problema, porque a hora que você pega um grande varejista internacional e você faz uma matriz do número de produtos que ele oferece e o número de fornecedores que ele oferece, de fato, né, é um número enorme, né? Será que você conseguiria ter algum processo que mitigasse esse problema? Eu acho que, de novo, a gente entra na supervisão, mas de qualquer forma, é uma questão de se organizar. E o problema, até nesse caso, foi até a quarteirização, né, a chamada quarteirização. Então, o que é importante, onde o compliance ajuda, né? Ele tem algumas regras de conduta no caso de contratação de terceiros. Então, conheça o seu fornecedor. E uma sugestão até que eu costumo dar é ranquear o fornecedor em função dele ser mais ou menos conhecido da instituição, ter um track record no mercado, número de reclamações em Código de Defesa do Consumidor, PROCON, enfim. Você pode ranquear e você vai fazendo uma diligência em espaço de curto menor, se ele for, vamos chamar assim, um fornecedor um pouco mais arriscado. Né? Mas, de qualquer forma, o que é importante a gente conhecer muito bem, ir até o local, visitar, saber quais são as instalações, se parece tudo muito novinho, um sinal de que nem foi usado. São essas, uma investigação, até como se fosse um detetive, uma investigação policial, alguma coisa do gênero. Então, eu acho que isso é muito importante no momento 1. Vamos imaginar que tenha sido feito para aprovar a contratação desse fornecedor, só que o que pode eventualmente falhar, de novo, é a supervisão. Então, eu não posso engessar os participantes do mercado com excesso de normas, eu tenho que melhorar a supervisão. Talvez isso tenha falhado nesse caso que nós conhecemos. E eu queria encerrar fazendo 2 perguntas para você, né? Pediria até para você ser breve, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, né? Como é que você avalia o ambiente corporativo brasileiro hoje em relação à governança, compliance, gestão de riscos, né? E uma outra pergunta, porque eu acho essa área de compliance, de riscos, enfim, uma área muito interessante para o desenvolvimento de carreira, né? Então, para o jovem que está nos assistindo, como que ele deve proceder se ele tiver interesse em trabalhar nessa área? Seriam 2 perguntas, né? Deixa eu rapidinho. Então, vamos lá. A primeira... Em relação ao ambiente corporativo ambiente. brasileiro. Eu acho que... Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual é a nota hoje?
Não sei, é difícil. Mas eu acho que a gente está bem, não quero mas dar tá uma nota... acima da média? Eu acho que sim, acima da média. Não quero arriscar dar uma nota errada. Mas eu acho que tem muito ainda a ser trilhado, né? Porque a gente tem ainda muitas empresas onde o conselho não é tão efetivo, um controle majoritário, muita confusão entre gestão e propriedade, são coisas ainda que a gente tem que avaliar. Só que eu acho que a gente está indo muito bem, a gente tem um índice de governança corporativa na Bovespa, então medir o desempenho de uma carteira em função dela ter ações de empresas que voluntariamente aderiram a princípios de boa governança, eu acho um avanço muito grande, isso, se não me engano, foi em 2001. Depois, o outro índice de sustentabilidade empresarial também, que é uma coisa maravilhosa, porque é a geração de um retorno econômico para a empresa, que também se preocupa com o ambiental e o social. Isso a gente vê nas recomendações de acionistas, que empresas sem boas práticas de governança podem ficar fora das recomendações dos acionistas. A gente viu até a APIMEC se pronunciando a respeito disso. Então, eu acho que estamos evoluindo muito bem, temos mais caminhos a trilhar, tem até a discussão, vou aproveitar para falar sobre a participação das mulheres no Conselho das Empresas, que é um outro assunto aí que... Importante, afinal de contas, agora temos uma presidenta, né? Mas isso também é um assunto importante, a questão de cotas, não cotas. Por isso a gente está caminhando mais bem, eu acho que o mercado só tem a se beneficiar com toda essa estrutura. E agora, para finalizar, né, o recado para o estudante que está nos... Porque acho que é uma área muito, muito interessante, né? Uma área tem muita coisa para se aprender, né? Como é que ele deve fazer, se ele tem interesse em trabalhar numa área de compliance? Como ele deve proceder, tanto em relação a como ele se aprofunda nos seus estudos, né? E como que ele deve acessar... Bom, enfim, hoje a gente não tem oportunidades de mercado de forma geral. Né? A gente tem alguns cursos até em parceria com o próprio IBGC, mas são cursos mais de pós-graduação. Na graduação a gente não vê isso. Então as pessoas acabam se graduando em quaisquer áreas, né? Acabam sendo até a maioria advogados, mas eu conheço pessoas vindas de letras, por exemplo. Mas o importante é a prática. A prática e a pessoa se sentir confortável naquele ambiente, que acaba sendo mais um ambiente de controle, ela tem que ter aptidão para aquilo, ela tem que saber que ela tem que ter essa percepção de risco, mas assim, não tem na verdade um caminho das pedras. Tem que se interessar pelas boas práticas de mercado, fazer alguns cursos para tentar sentir se é isso que ela gostaria de seguir pela frente. Né? Ok, agradecemos aí as suas dicas, muito obrigado. Obrigada. Esperamos contar com você em novas oportunidades. Para você, internauta de todo o Brasil, Investimento em Pauta vai ficando por aqui, esperando revê-lo em breve. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.